Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia. Eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito dos assuntos, das ideias dos filósofos. E desde o início dos nossos encontros virtuais, nós estamos trabalhando um tema muito interessante e também bastante debatido entre os pensadores da história da filosofia, que é a busca pelo bem. Isso mesmo, nós falamos já bastante sobre esse tema, principalmente a ideia de dedicar a nossa vida à busca do bem, o que não é assim tão simples de se fazer. Então esse assunto se encaixa dentro do conteúdo que os filósofos chamam de ética. Isso mesmo. Por quê? Porque ele pensa as relações entre os seres humanos e a importância de organizar essas relações, nos relacionar a partir de critérios estabelecidos, como por exemplo o bem, valores como por exemplo o bem, critérios de justiça, por exemplo, e assim por diante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses conceitos, Conversamos um pouco também sobre a filosofia do Sr. Martin Heidegger, falando sobre as características da existência humana, Pensamos ali se é possível entender, encontrar um norte, para as ações humanas, para as decisões humanas, para as escolhas dos seres humanos, sejam na sua vida individual, na sua vida coletiva. Fizemos aquela atividade lá da Rosa dos Ventos, que indicava ali alguns valores que poderiam ajudar os seres humanos a terem vidas melhores e também se relacionarem melhor com os outros seres humanos, principalmente as áreas aí que contemplam a ética e a moral. Falamos também sobre um dos conceitos muito importantes que atualmente vem sendo debatido cada vez mais, que é o conceito de empatia, de se reconhecer, de se colocar no lugar do outro, reconhecer a humanidade do outro e também o sentido, a diferença que existe entre essas duas coisas. Mas principalmente pensar que a empatia é uma das necessidades, uma das virtudes, um dos valores mais importantes para a vida em sociedade. Hoje nós vamos falar, fizemos também o quiz da empatia, aquele QR Code lá que você jogou, o jogo da empatia, se colocar no lugar do outro para tentar entender um pouco mais como funcionam as relações humanas, E pensamos aí sobre as dificuldades de se colocar no lugar do outro e principalmente quando a gente falamos do mundo do trabalho, entender fenômenos como o trabalho voluntário, por exemplo, que é uma atitude que demonstra o valor de empatia, demonstra o reconhecimento da humanidade do outro e também se projetar no lugar do outro. E pensamos as dificuldades de se estabelecer critérios de empatia, de justiça, para as relações humanas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre justiça, isso mesmo. Justiça é um tema muito importante, muito antigo e muito importante para a história da filosofia, já que ele é um tema que diz respeito imediatamente a todos os seres humanos, Todos nós que vivemos em sociedade precisamos aí de alguma maneira de regras de convivência. E aí a discussão a respeito da justiça é algo inevitável. E aqui nós continuamos falando de ética, mas já estamos também pensando a área do direito, que trabalha com esse conceito de justiça. Então, questões do tipo, será que a justiça ela é universal, ela vale para todos, ela tem que não só ser aplicada para todas as pessoas, mas também é válida para todos os seres humanos, ou não, ou cada indivíduo tem uma perspectiva, tem uma ideia do que seja justiça e, portanto, um conceito de justiça diferente. O que vocês acham? É possível organizar a sociedade de forma a conviver de forma pacífica e justa se cada um de nós individualmente tiver o seu próprio conceito de justiça? Parece um pouco difícil, Mas é importante a gente refletir sobre isso para conseguir identificar também um esforço que os filósofos tiveram em fundamentar o conceito de justiça, em compreender o conceito de justiça. Então, por exemplo, existem algumas diferenças importantes. Aquilo que acontece na natureza, por exemplo, uma erupção vulcânica ou um desastre natural, que venha a causar um grande mal para a vida humana, isso não é considerado injusto ou justo, não é avaliado nesses termos. Ou mesmo a violência que alguns animais exercem sobre outros animais
também não podem, não devem ser avaliados em termos de justiça ou injustiça, apesar de serem atos violentos. A justiça diz respeito sempre às relações entre as pessoas e é considerada um valor ou uma virtude, né? Que deve nortear os comportamentos e também as atitudes, as escolhas e as ações humanas. Né? Ela também é associada ao sistema judiciário, ou seja, aquele conjunto de leis, né, que foi estabelecida por um povo aí, e também pelos membros das instituições responsáveis por julgar e punir o descumprimento dessas leis. Então, quando a gente fala em termos de justiça, não é assim tão simples, né? Existe toda uma estrutura, critérios, valores, instituições e pessoas que são responsáveis aí para pensar e refletir esses assuntos. No entanto, como eu disse, um assunto filosófico em geral e sempre estaremos refletindo sobre o conceito de justiça. Por exemplo, agir de acordo com o bem é agir corretamente, é agir com justiça, né? Agir de acordo com o bem, ser justo, é uma pergunta que os filósofos tentam responder. Né? Ser justo é o mesmo que ser bom ou bondoso? Será que a justiça e o bem se confundem ou não, ou são coisas diferentes? Né? É melhor ser bom ou ser justo? Né? A sociedade pode nos cobrar bondade, por exemplo, e justiça, ela pode nos cobrar? Então são algumas questões que, se você se dedicar a elas, você estará entrando então também no debate filosófico sobre o conceito de justiça, no debate ético sobre o conceito de justiça. Né? Então eu vou indicar para vocês as atividades, um texto muito interessante, tá, que está na página 19 do seu material didático, um texto chamado Ser Justo é Ser Exato, né, que mostra uma diferença entre justiça e generosidade, por exemplo. Né, diz lá o texto que, vamos imaginar que eu esteja indo comprar um objeto que custe R$20 ou R$15 e resolver pagar R$5 a mais pelo objeto, né? Se custa 20, eu pago 25. Será que eu fui justo ou eu fui generoso? Né? A justiça, então, parece ter um critério de exatidão mais precisa, né? Mais ali rigorosa do que a generosidade. A generosidade não é, obviamente, ruim, mas ela nem sempre consegue expressar, ela não expressa aquilo que é a justiça. Então, a partir da reflexão sobre esse tema, você pode fazer ali as atividades que estão na página 19 do seu material didático. Voltando para a página 18, você vai encontrar ali um QR Code, tá? Fazendo a leitura dos QR Code com o aplicativo do RA Positivo, você vai encontrar um vídeo, né, contando uma história, um diálogo do Sócrates com algumas pessoas a respeito do conceito de justiça. Esse diálogo é um dos mais famosos diálogos da história da filosofia a respeito desse conceito, que se encontra ali, então esse diálogo se encontra na obra A República, do filósofo Platão. Né? O Platão é um filósofo que dedicou este livro à reflexão sobre a justiça, e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante a compreender um pouco mais a dificuldade que existe, a dificuldade filosófica que existe em fundamentar o conceito de justiça. Por exemplo, vamos imaginar, né, que nós somos muito amigos e eu peça um favor a você, que você guarde para mim uma arma, por exemplo, né? E depois de um tempo você aceitou guardar a arma, e depois de um tempo, numa situação de muito nervosismo, eu peço a minha arma de volta. Será que é justo que você entregue a mim aquilo que é meu ou não, né? Ou neste caso, percebendo você que eu não estou num momento propício para estar de posse de uma arma, você estaria cometendo uma injustiça em entregá-la a mim. Uma reflexão, então, que o Platão, né, faz lá no livro da República, e você vai encontrar um vídeo sobre essa reflexão ali no QR Code da página 18, tá? E na página 19, então, o texto sobre ser justo é ser exato e as atividades. Com isso, eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais a importância de um conceito como esse, né, para não só a importância filosófica, mas também uma importância prática. É preciso criar regras de convivência e organizar a nossa sociedade de forma que a nossa convivência seja, né, justa, pacífica, né, e seja aí guiada por valores que sejam universais, que sejam importantes, que sejam fundamentais para a convivência de todos nós. E possa nos garantir, então, desenvolvimento humano, por exemplo, né, segurança,
justiça social, por exemplo, vamos falar um pouco disso na aula seguinte também, sobre justiça social e assim por diante. Então por hoje é isso, bons estudos, boa leitura de filosofia e pense nesse tema que eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor o pensamento do Platão. E depois nós vamos falar também sobre o Aristóteles, que é um filósofo que pensou a justiça a partir de uma ideia de justa medida, isso mesmo, né? O equilíbrio entre a falta e o excesso. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, ok? Então tchau, tchau e bons estudos.